canal Jornada ao Êxito. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui a Lei 11.340, tá? A veremos de modo integral aí. De fato, eu não vou ler parágrafo a parágrafo, artigo a artigo, inciso a inciso, mas fiz algumas marcações, tá? Iremos caminhando. Gente, trata-se de um dispositivo legal aí extremamente recorrente e importante que nós tenhamos domínio aí sobre os itens aqui apresentados, não somente para o âmbito dos concursos públicos, mas para a vida, pois a figura da mulher representa muito em nossa sociedade e requer grande cuidado e atenção. Sem mais delongas, de forma bem objetiva, vamos ver aqui, ó. O vermelho considerem o mais importante, o amarelo também é relevante e o azul, que é um azul ali diferenciado, um azul um pouco mais nítido, mais um azul um pouco diferente na marcação aqui, é somente para separar o termo e o conceito, tá bom? Seguindo, pessoal, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá certo? Já precisamos saber o que é que esta lei visa criar pra gente aí. Aí no artigo 2º ela diz assim: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições que o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte, lazer, ao trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Tá bom? Caminhando, pessoal. Cabe à família, esse parágrafo 2º do artigo 3º é recorrente em concurso. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. No artigo 4º, perdão, ele vai dizer assim: serão considerados fins sociais aquele que se destina em especialmente às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, são as condições para fins sociais aí, tudo bem? Entrando aqui no título 2 do capítulo 1, diz assim: da violência doméstica e familiar contra a mulher. Para efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Esse artigo precisa estar na mente de vocês, tá certo? Este artigo ele é fundamental, indispensável. Eu até confesso para vocês que aqueles que conseguirem aprender ou entender o conceito dessa lei ou a sua objetividade, ele vai guardar consigo aí importantes conceitos trazidos aqui do artigo 5º, pois são fundamentais. Vejam, gente, configura violência doméstica e familiar, vou até repetir, contra a mulher qualquer ação, o fazer ou omissão, deixar de fazer, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico, sexual e dano moral ou patrimonial. Tudo bem? Aí vejam, aqui vamos dar uma olhadinha nos incisos. Ele diz assim, no âmbito da unidade doméstica, que é qual é o conceito, Mateus? Vejam, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que são essas, Mateus? Essas de vez em nunca se fazem presente ali no âmbito doméstico, tá bom? Gente, o que é que ele quer dizer com isso, pessoal? Unidade doméstica, para que configure-se violência, né? É importante notar que não é necessário, não, tem que ser um familiar, não, com ou sem vínculo, tá bom? De convívio permanente de pessoas, inclusive aquelas esporadicamente agregadas. Mateus, o que é o âmbito familiar? É compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ah, Mateus, um amigo, uma amiga, um conhecido, se você tem um nível de afinidade, né, estão unidos por esse fim, pode constituir sim aí âmbito familiar no contexto da Lei 11.340. Em qualquer relação íntima de afeto,
na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Mateus, o que é isso? Independente de morar junto ou não, de conviverem junto ou não. Percebem que são trazidos aqui os conceitos, né? Conceitos relevantes destrinchados ali do artigo 5º, tá bom? No parágrafo único ele diz assim: as relações pessoais enunciadas neste artigo independem da orientação sexual, tá certo? Aí, por fim, ele diz que é uma violação dos direitos humanos, né? A violência contra a mulher, e não pode ser diferente, de fato, tá bom? No capítulo 2 ele vai dizer das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quais são as formas? Guardem, pessoal, são recorrentes e as bancas costumam trocar. Por isso que eu marquei o conceito de azul, perdão, a palavra, né, o termo em azul e o conceito dele em amarelo. Vejam, Mateus, o que é violência física? É entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Tudo bem? Simples assim. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher é violência física. Mateus, e a psicológica? Esta é compreendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização. Deixa eu só caminhar aqui, pessoal. Exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e da autodeterminação. Gente, é extremamente importante que nós saibamos configurar a violência de cunho psicológica. Por quê, Mateus? Porque ela é mais comum que a gente imagina. Às vezes, inclusive, vocês, mulheres, acabam levando na esportiva, por assim dizer, né? Às vezes o companheiro ou alguém no âmbito de convivência familiar ou não, que coabitem ou não com vocês também, recorrentemente estão ali ridicularizando, invadindo a intimidade de vocês, até vigiando, manipulando, isolando, constrangendo, ameaçando. É violência de cunho psicológico. Vocês têm respaldo da lei e precisam levar adiante, tá certo? Vamos caminhando. Mateus, a sexual também é importante que nós saibamos. Vejam, é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relações sexuais não desejadas, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo da sua sexualidade e que impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Gente, a violência sexual, ela é muito ampla. O legislador, ele buscou abarcar todas as possibilidades. Vejam, não é somente o fazer. Obrigar a mulher a presenciar configura. Obrigar a mulher a manter relação sexual sem os métodos contraceptivos também configura. Forçar, aí já é o ápice, configura também. Intimidar, ameaçar, coagir, utilizar de força, constranger a mulher para a realização do ato sexual também. Tampouco, ou melhor ainda, inclui-se também o fato ali de não respeitar o desejo da mulher em não dar sequência em uma reprodução, né, natural, humana, né, ou seja, de não engravidar. Se a mulher não tem desejo de engravidar e o homem, durante o ato sexual ali, tira o preservativo ou qualquer coisa assim, invade esse limite, né, transcende esse limite aí, esse respeito ao desejo da mulher de não ter uma gravidez, ele também incide em violência sexual. Tudo bem? Caminhando, gente. Existe também a violência chamada patrimonial. É aquela como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Gente, qualquer coisa de cunho patrimonial, tá certo? Documento, bens, instrumentos de trabalho, retenção, não é só ele quebrar, se ele reter, se ele subtrair, se ele furtar, se ele tomar para si, tá certo? Configura também violência patrimonial. Por fim, nós temos a chamada violência moral, que não é menos importante, é tão importante quanto as outras. Aqui nós não temos a violência X é mais importante que Y, não. Nós temos todas violências, são formas de violência, formas de violação, né, do direito da mulher, e todas merecem atenção. Por fim, a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Tudo bem? Caminhando o título 3, da assistência à mulher em situação de violência doméstica. Das medidas integradas de prevenção. Gente, aí eu não vou ler, tá? Eu vou ler só aqui os incisos que eu de fato marquei. Aí vejam, diz o seguinte: a implementação do atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos das mulheres. Nós veremos mais à frente que, infelizmente, a Lei 11.340 ela ainda trabalha muito com o campo do poderá, da facultatividade. Vocês verão e entenderão mais na frente quando chegarmos em outros incisos. Mas é um grande avanço, sim. Tá bom? Vejam, aqui diz assim: as questões de gênero, de raça ou injúria, ou etnia, perdão. A capacitação permanente dos policiais civis e militares, das guardas municipais, dos corpos de bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero, raça e etnia. Os profissionais aí que atenderão de pronto as mulheres precisarão sempre estarem sendo aí dando manutenção no conhecimento a fim da tratativa dessas situações. Gente, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relacionados aos direitos humanos, a equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 11.340 ainda contemplou outras mazelas, né, que infelizmente assolam a nossa sociedade, além da violência contra a mulher. Perceba esse aspecto de equidade, né? Tratativa igual ali entre os gêneros, raça ou etnia, não é? Então, fundamental isso aí. Capítulo 2. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Também extremamente importante, por isso que está em vermelho. Vamos lá. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, dentre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso, tá bom? O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher de violência doméstica e familiar no cadastro de programas e assistências do governo federal, estadual e municipal, tá certo? O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica as seguintes situações, vamos ver juntos: acesso prioritário à remoção quando servidora pública, manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses, encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juiz competente, a assistência a mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluídos os serviços de contracepção de emergência, profilaxia, as doenças sexualmente transmissíveis, chamadas DSTs, e síndromes de imunodeficiência adquirida, AIDS e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive, né, a ressarcir o SUS, o agressor. Tá bom, gente? É importante, achei muito interessante esse preceito trazido pela Lei 11.340. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente, disponibilizados para monitoramento das vítimas da violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão custos ressarcidos pelo agressor. Ele também vai custear aí esses dispositivos. Vejam, o ressarcimento do que tratam os parágrafos 4º e 5º deste artigo não importará
não importa, não poderá importar, né, ou não importará mesmo, ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurará também atenuante ou ensejará possibilidade de substituição de pena aplicada. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, se ele tiver que custear o que foi citado no parágrafo 4º e 5º, né, seja o tratamento ao SUS ali que foi necessário para a vítima de violência doméstica, ou o monitoramento da vítima também, mas se isso for impactar aí no patrimônio da mulher ou dos dependentes, opa, peraí, é uma barreira, né? E tampouco o fato dele estar custeando vai servir como um atenuante para ele aí no momento da aplicação, tá certo? Da pena. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituições de educação básica mais próximas do seu domicílio ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Serão sigilosos os dados da ofendida e seus dependentes matriculados ou transferidos conforme disposto no parágrafo 7º deste artigo, e o acesso às informações será ressalvado ao juiz, ao MP, né, Ministério Público, e aos órgãos competentes. Gente, a mulher pode matricular o filho ou transferi-lo, matricular mais próximo de sua residência ou transferir para um outro bairro, e essa informação deve ser resguardada, tá certo? Deverá conter sigilo. Do atendimento pela autoridade policial, gente, aqui é recorrente demais em concurso público, e é para a vida, né? Sobretudo para vocês aí que estudam para carreiras policiais. Vejam, nas hipóteses de eminência ou da prática, ou seja, não precisa estar acontecendo, se houver a eminência de acontecer a violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as seguintes providências legais cabíveis. Vamos ver quais são? Vamos lá, ó. Aplique-se ao disposto no caput desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência também, tá bom? Vejam, ele diz assim: é direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente de sexo feminino, previamente capacitadas, né, já que são do sexo feminino. Pessoal, o que é importante nós guardarmos aqui? É uma recomendação, não existe a obrigatoriedade, até até pelo fator histórico, né? Infelizmente as mulheres estão lutando muito, né, com todo o direito, por seus direitos, mas infelizmente a gente sabe que ainda existe uma grande lacuna aí a ser preenchida. Muitas mulheres ainda acabam sendo menor número em determinadas áreas, e na policial não é diferente, né? Então nem toda delegacia tem, infelizmente, né, no quadro uma policial do sexo feminino. E onde isso não existir, aí ela vai ser atendida por um policial do sexo masculino mesmo, mas que vai ter um tratamento, a gente vai ver mais aqui na frente, o mais humanizado possível. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou testemunha de violência doméstica, quando se tratar do crime contra a mulher, né, obedecerá às seguintes diretrizes, salvaguardada a integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar e de pessoa em situação de violência doméstica. Ou seja, é importantíssimo que o delegado, que a autoridade policial, ele dê sequência ali às tratativas legais. Entretanto, é importante dizer que a mulher está sendo vítima, não é? Não é, né, jamais a lei 11.340 ela busca vedar qualquer tratamento que busque inverter a ordem. A mulher é vítima, ela não é autora, então ela precisa ser tratada com respeito, tá bom? Aí ele vai dizer aqui no inciso 2, a garantia de que nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica familiar e familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionados, tá certo? Então é importantíssimo garantir isso também. A não revitimização, exatamente o que eu falava, inverter, condicionar a mulher ali a questionamentos desnecessários, atos repetitivos, ainda jogar alguns jargões sociais. Ah, mas por que você isso? Por que você não fez aquilo? E por que você estava com ele? Esqueçam, a gente tem que praticar, cuidar. Naquele momento a mulher precisa de cuidado e não de questionamentos, de situações, de suposições. Os policiais precisam ser o mais éticos possíveis e respeitosos. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, comunicando de imediato ao MP e ao judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde ou ao instituto médico legal, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, se necessário, para assegurar a retirada de seus pertences do local
do local da ocorrência do domicílio, a autoridade deverá também designar alguém que a acompanhe para fazê-lo, tudo bem? Informar a ofendida dos seus direitos e a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juiz competente da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal: ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. Colher todas as formas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor, trazendo à tona ali os seus antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Tudo bem? Verificar se o agressor possui registro ou porte de arma de fogo e, no caso da hipótese de existir, né, ele deverá notificar aí o órgão ou a instituição responsável pela autorização. O pedido poderá ser formado a termo pela autoridade policial e deverá conter a qualificação da ofendida e do agressor, o nome e a idade dos dependentes, a descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Remeter, isso ele vai fazer quando? Quando ele for remeter os autos, né, dentro do prazo legal, os autos do inquérito ao MP. Tudo bem? Aqui na Lei 11.340, a ofendida, né, a vítima, ela pode sim requerer também medidas, e a gente vai ver isso agora mais aqui à frente. A informação sobre as condições da ofendida e se ela for, né, pessoa com deficiência ou se em razão da violência sofrida ela acabou resultando em deficiência ou agravamento aí de deficiência pré-existente, tá bom? Darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias especializadas a atendimento à mulher, chamada de DAMS, né? O DAMS, a gente vê como fica o conceito correto. 12, né, artigo 12c, ele diz assim: verificada a existência do risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o MP não for sede da comarca, quando o município não for sede de comarca, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível para o momento da denúncia, e nas hipóteses dos incisos 2 e 3 e do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas, ou seja, adotadas quaisquer dessas medidas, não é? Espero que vocês tenham entendido aqui, ó, que ele está trabalhando com situações. Primeiro ele diz assim: pela autoridade judicial. Tá, mas naquele município não tem autoridade judicial, então vai ser pelo delegado de polícia. Beleza, mas naquele município também, naquela comarca, no momento, não tem delegado de polícia, então vai ser pelo policial. Em que prazo, Matheus? 24 horas para comunicar ao judiciário, tá bom? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso, tá bom? Aí no título 4 do capítulo 1 ele diz assim: dos procedimentos, disposições gerais, aplicar-se-ão as normas dos códigos de processo penal e de processo civil na legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso não conflitarem com o estabelecido nesta lei, tá bom? Desde que não haja conflito, poderá se aplicar aí Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Poderão ser criadas pela União, DF, territórios e pelos estados, né? Os chamados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, o artigo 14A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, ela pode propor a ação no próprio juizado. Porém, a partilha de bens, essa aí deverá ser feita, né, em juizado específico, né? Porque ele diz aqui no parágrafo 1º, exclui-se a competência dos juizados de competência doméstica familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. A partilha de bens não, essa aí precisará ser realmente ali em órgão específico. É competente para propor, por opção da ofendida, para o processo civil regidos por esta lei, o juizado
quer dizer, ela pode, em quais locais ela pode ajuizar essa demanda? No próprio domicílio dela, tá certo? Onde ela reside, onde o agressor reside ou onde ocorreu o fato. Tudo bem? Está facultado a ela aí essas três possibilidades. Estão facultadas, né? Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. É vedada a aplicação de penas de cesta básica e de outras prestações pecuniárias, bem como substituições de pena que impliquem o pagamento isolado de multa. Não pode, é vedado, é proibido. Das medidas protetivas de urgência, aqui talvez um dos temas mais importantes depois daqueles conceitos iniciais. Gente, artigo 18. Recebido o expedido com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para ajuizamento da ação, separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juiz competente. Comunicar ao MP para que adote as providências cabíveis, tá certo? Vamos lá. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo ou sob a posse do agressor. Isso aqui sendo, né, o agressor ali detentor de posse ou porte de arma de fogo, o juiz deverá determinar a apreensão de imediato, tá bom? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento também do MP ou da própria ofendida, como a gente já havia dito, tá? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, tá certo? As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, Cuidado com isso, pessoal. As bancas costumam muito pegar nessa casquinha de banana. Serão aplicadas de forma isolada, ou então apenas de forma cumulativa, quer dizer, ou somente uma medida ou somente várias medidas. Não, eles gostam de generalizar, então estejamos atentos. Poderá o juiz, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o MP, ele poderá conceder novas medidas protetivas ou rever aquelas já concedidas, tá certo? Em juízo de consignação sumária, ele poderá ali indeferir, né, se for o caso, os pedidos, tá, de medidas protetivas de urgência, uma vez que ele acredite que ainda exista risco à integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial da ofendida. Tudo bem? As medidas protetivas de urgência serão concedidas independente de tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou civil, ou da existência do inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Tudo bem? Gente, vejam, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Da ofendida e de seus dependentes. Mateus, tem prazo para a medida protetiva de urgência? Aí o parágrafo 6º está respondendo para vocês aqui, ó. Não, tá certo? Eles irão vigorar, quer dizer, terão validade, aplicação, enquanto persistir o risco, tá bom? Vejam, em qualquer fase, caberá a prisão preventiva do agressor. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, né? Bem como, de novo, decretá-la, se sobrevierem razões que a justificarem, tá bom? Quer dizer, ele pode relaxar, ele pode verificar dali, né, a inexistência de motivos para mantê-lo preso preventivamente, mas se sobrevierem, se acontecerem fatos que assim o façam determinar uma nova prisão, ele pode decretá-la, tudo bem? A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo de intimação do advogado constituído do defensor público. Os defensores dela, sejam eles os defensores públicos ou os advogados, serão notificados de todos os atos processuais. Porém, a vítima, não é, a ofendida, ela precisa ser notificada, sobretudo, da entrada do agressor no sistema prisional, bem como também da sua saída. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar, intimação ou notificação ao agressor. Jamais, pessoal. E nem faz sentido, tá? Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. O agressor ficou obrigado ao quê, Mateus? Vejam,
constatadas, né, o aspecto de violência, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas: suspensão da posse ou restrição do uso de arma de fogo e com comunicação ao órgão competente. Aqui ele restringe, suspende o porte, né, ou posse e comunica ao órgão competente. O afastamento dele do lar, domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Proibição de determinadas condutas, dentre as quais, aqui são muitas, mas são todas importantes e necessárias para os nossos estudos. A aproximação da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, fixando o limite de distância entre estes e o agressor. Quer dizer, o juiz pode determinar, olha, você está proibido de aproximar-se da ofendida, dos familiares dela, das testemunhas, né, delimitando ali uma distância, tá bom? Qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, né? Bem como também por qualquer outro meio de comunicação, não precisa ser somente presencial. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores ouvidos à equipe de atendimento multidisciplinar e o serviço similar, tá certo? A prestação de alimentos provisionais ou provisórios, tá certo? Quer dizer, ele vai prestar ali esse suporte, né? Haja vista que a estrutura familiar encontra-se abalada, então ele precisa continuar sendo prover, vai ser obrigado a dar manutenção ali em prover a alimentação da ofendida e dos dependentes também. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e, por fim, o acompanhamento psicossocial do agressor por meio do atendimento individual ou de grupo de apoio, tudo bem? As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao MP. Tudo bem? Poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial, haja vista que essas medidas protetivas de urgência aí possam ser garantidas, tá bom? Agora vejam, as medidas protetivas que acabam aí sendo direcionadas à mulher. Aí o juiz poderá, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, tá? Encaminhar a ofendida e os seus dependentes a programa oficial comunitário de proteção ao atendimento, determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos de bens, guardas dos filhos e dos alimentos, determinar a separação dos corpos, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para a instituição independente da existência de vaga. A escolar eu não tenho vaga, mas não tem vaga certa para a Lei 11.340. Tem que matricular. Conceder à ofendida auxílio aluguel com valor fixado em função da sua situação de vulnerabilidade social e econômica por período não superior a 6 meses. Vamos lá. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, né, os bens que eram da ofendida, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e alocação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Isso também chega a ser evidente. É normal que o agressor ali, né, achando ali que vai lesar ou que vai se sair bem, ele queira se desfazer dos bens que ambos constituíram e o juiz pode impedi-lo de fazê-lo, né? Salvo aí se houver expressa autorização judicial. Suspensão de procurações conferidas pela ofendida ao agressor, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida, e deverá o juiz oficiar o cartório competente para fins previstos nos incisos 2 e 3. Dos crimes ou do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a gente tem descumprir decisão judicial que difere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, pena de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1. Configura crime independente de competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Ou seja, mesmo que tenha sido um juiz civil, né, que tenha emitido ali as decisões, independentemente disso, descumprir as medidas vai ser crime do mesmo jeito, tá bom? Nas hipóteses de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, tudo bem? Somente a judicial. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções, importante, do MP,
Quando não for parte, o MP vai intervir na ação, nas causas civis e criminais decorrente de violação contra a mulher, mesmo que não seja parte. Caberá ao MP, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, requisitar a força policial e serviços públicos de saúde, educação, assistência e de segurança, entre outros. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato medidas administrativas ou judiciais no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Cadastrar os casos de violências doméstica e familiar contra a mulher. Em decorrência dos atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá ser acompanhada de advogado, ressalvados o artigo 19 desta lei. Aqui já entramos na assistência judiciária. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso a serviços da Defensoria Pública ou da assistência jurídica gratuita, tá bom? Bem como, vejam, que eu havia comentado com vocês, um atendimento específico e humanizado, tudo bem? Da equipe de atendimento multidisciplinar, aí serão áreas, né, sejam psicossociais, jurídicas e de saúde. Mediante laudo ou verbalmente em audiência, essas equipes multidisciplinar, né, irão aí trazer orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, bem como também o agressor e os familiares, tá bom? Com atenção especial a crianças e aos adolescentes. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais profunda, aí poderá também o juiz determinar a avaliação por um profissional especializado. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos, né? Então vejam que entra naquele campo que eu falei, né? Poderá. Eu acho que deveria ser uma obrigação e não algo facultativo. Tem que investir o máximo possível em meios de mitigar mesmo, de sanar, tirar da sociedade tais práticas que ainda são tão frequentes, infelizmente. Aí vamos lá, gente. Ele diz assim, a União, o DF e os municípios poderão, tá vendo aqui, ó, criar e promover no limite das respectivas competências. Aí veja, eles poderão criar centros de atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar, casas, abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Quer dizer, isso deveria ser uma obrigação, né? Não ter esse cunho facultativo. Ainda poderá criar delegacias, núcleos de defensoria, serviços de saúde, centros de perícia médica voltados para atendimento à mulher vítima de violência doméstica, programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Aí não, gente, é que precisa ser obrigatório mesmo, não é? Centros de educação e reabilitação para os agressores, né? Aí tem que tratar também porque é uma doença, né? A pessoa que agride uma mulher, o homem que agride uma mulher, ou qualquer sexo que agrida, né, independente de orientação sexual, essa pessoa tem um problema, né? Então ela precisa ser tratada também. Mas, para mim, o foco está na vítima. A defesa dos interesses dos direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida concorrentemente pelo MP ou pela associação, né, que atue aí em causas de defesa da mulher. As estatísticas sobre violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases dos dados oficiais dos sistemas de justiça e segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional aí de dados e informações relativos à mulher, tá bom? As Secretarias de Segurança Públicas dos Estados e do DF poderão, tá vendo, remeter suas informações criminais à base de dados do Ministério da Justiça. Deveriam ser obrigados e não ser facultativo a eles. São dados que são importantes para quantificar, para monitorar, para entender como é que tem ocorrido. O juiz competente providenciará o registro de medidas protetivas de urgência. Após a sua concessão, imediatamente serão registradas em banco de dados e mantidos regularmente aí pelo Conselho Nacional de Justiça. As obrigações previstas nesta lei não excluem outras decorrentes dos princípios por elas adotados. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5º, vejam a importância do artigo 5º, independente da causa ou do motivo dos atos da violência ou da condição do ofensor ou da ofendida. Tudo bem? Independe, mas não conheci, foi um desconhecido, mas ela quem foi atrás. Não depende, gente, esqueçam o motivo. Violência é violência. Violência não explica-se. Aí aqui
já está no finalzinho da lei, mas eu achei interessante porque, vejam, que a lei 11.340, ela inovou tanto que ela saiu trazendo, inserindo, né, alguns artigos em leis importantes, como, por exemplo, a dos juizados especiais. Ela trouxe aqui no artigo 313 da lei, né, ela trouxe assim: se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Tá bom? Incluiu esse inciso a lei dos juizados especiais. Tá bom? Também incluiu aqui em outras, como por exemplo, ó, com abuso de autoridade ou prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade com violência contra a mulher na forma da lei, tá bom? O artigo 44 44 mesmo do Código Penal, né? Ele diz assim, ó: passa a vigorar com as seguintes alterações, sobretudo o artigo 129. No parágrafo 9º ele diz assim: se a lesão for praticada contra ascendente, dependente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Aqui para mim é que está o problema, né? Ser detenção, essa configuração como detenção. Eu acho que tem que ser reclusão mesmo, tá bom? Aqui, gente, tem outras inserções muito importantes também em outras leis relevantes. Aí eu vou deixar esse material na descrição, vocês podem baixar, tá? E por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha de alguma forma ajudado vocês aqui. Até para reflexão eu vou deixando aqui no artigo 5º, ó, que é um dos artigos mais importantes desta lei, tá bom? Bons estudos, Deus os abençoe. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Desculpem a celeridade, né? Tentei ser o mais objetivo possível. Até o próximo vídeo.